que um lugar fica assombrado? Uma pergunta muito boa. Primeiro, vamos lá? Direto ao ponto. Existe lugar assombrado? Existe lugares assombrados. Existe lugares assombrados e amaldiçoados. Assombrados. Existem pessoas assombradas também, chamado corpo assombrado, né? Então, esses lugares assombrados, o princípio aconteceu alguma coisa que marcou aquele lugar. Seja mortes, execuções, sofrimento. O lugar onde o rapaz matou a mãe por causa de droga, aqui na minha cidade, aparece um pitbull. Esse pitbull entra nas pessoas. Um casarão enorme. Tesouro, TT, tesouro. Por que um lugar assombrado? TT. Moedas e roupas poderão atrair e manter espíritos maus por muitos e muitos anos. Existem tesouros quentes e tesouros frios, né? O que aquele nosso amigo na internet acha, né? Que o Ricardo é tesouro, né? Que eu sigo ele, eu não decorei o nome dele, ele e a mulher dele, né? Ali é tesouro frio, que é o tesouro que é achado no rio e tal. Tesouro quente é aquele tesouro guardado. Então, existem lugares assombrados. A igreja, às vezes, fica assombrada, mais do que o cemitério. Existe mais movimentação dentro de uma igreja fechada do que no cemitério. Por causa das energias. Na assombração, existem muitos motivos. A primeira delas é sofrimento intenso. Pronto, o edifício Joelma. Quem comprar um apartamento ali no edifício Joelma, um novo edifício, está ferrado. São centenas e centenas de histórias, de gritos, de pessoas no elevador gritando. Aquilo fica marcado. Não tem a Torre Gêmeas, que caiu? Pronto. Eles estão construindo, ou já terminaram, não sei, um grande prédio lá onde eram as Torres Gêmeas. Ali vai ficar sendo assombrado. Entendeu? Então, lugares onde passou muita energia dispensada, aí fica assombrado. E os espíritos gostam de lugares que tem muita energia. Igreja, hotel, motel, pedra sacrificial. Então, você pode arrancar a memória energética, exato. Obrigado, hoje você está afiada. No caso, você pode pegar a assombração de uma fazenda e colocar num lugar só. Já fiz muito isso já. Tá? Às vezes a gente não consegue tirar a assombração da fazenda. Às vezes a gente coloca num lugar só. E às vezes a assombração da fazenda é um tesouro. Eu contei até a história aí da irmã do pastor Josa, né? Que tinha uma procissão, né? Na fazenda do velho dela. E a procissão era uma forma de quase 200 litros de água cheia de tesouro. E quem foi tirar foi a baiana, né? Joicinho de Assisinho devia ter tirado. Ele chamou e tudo, né? Era na noite de lua nova e lua cheia, aparecia uma procissão. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Maria do puro amor. Aí ele falou: o que é isso, pastor? Eu digo: é tesouro. Essa moeda estava no bolso de alguém na procissão. Aí gravou a procissão. Como fosse um cedeba. Um cedeba? Um cedeba. Aí, pronto, existe. Aí, dois. Vários tipos de assombração. Vários tipóis de assombração. Lembre, a assombração pode matar, tá? Vários. Então, não posso aqui citar 100, 200 tipos de assombração. Mas eu quero citar 3, tá? 1, 2, 3, primeiro. A mais perigosa, que é aquela que faz barulho, poltergeist. Cada um deles tem uma característica. Segundo, assombração, luz ou sombra, que é chamado assombração ectoplasmática. Ectoplasmática. Isso é uma aula, tá, nesta área de assombração, exorcismo, é uma aula de exorcismo, né? Aí, o seminário devia ter aula de exorcismo, não tem. Eu fiz quase 5 anos de seminário, não tem aula de exorcismo.
Muitos deles não acreditam nem no Satanás. Olha, ectoplasma, né? Ou seja, manifestação ectoplasmáticas. Terceiro, tesouro. Tete, zozo, tete, zozo, tete. Aí cada um se subdivide em vários. Por que o poltergeist? Aí o poltergeist tem que ter sexo, tem que envolver sexo, criança, essas coisas. Morte de criança, essas coisas. A manifestação ectoplasmática está muito ligada a portais. Tem lugares que tem portais. Então os bichos se ectoplasmam. E a outra é o tesouro. Aí o tesouro é o seguinte, tanto o tesouro quente como o tesouro frio tem espírito. Só que o tesouro frio não ataca. Aquele Ricardo, né? Ricardo Mineração, Ricardo Tesouro, como é o nome dele? É ótimo. É o melhor vídeo de tesouro que existe na internet. Érica, de vez em quando eu mando para a Érica. Como é o nome do cara? É o professor Ricardo? Não, Ricardo é de história. Como é o nome? Né? É aquele branquinho casado com aquela mulher e ela vai para os rios com ele e acha um monte de coisa. Eu sou seguidor dele, só que eu não decorei o nome dele. Érica que sabe que eu mando direto para Érica. Aí, o tesouro quente e o tesouro frio tem espírito. Porque os espíritos gostam da energia das pedras. Só que a diferença entre um e outro é que o tesouro frio não ataca e o tesouro quente ataca. Exemplo, a tumba de Tutankhamon. Morreu todo mundo. Todo mundo que achou a tumba de Tutankhamon morreu. Mortes estranhas. Tá? Feitiço, macumba, essas coisas, às vezes o local não fica assombrado. Se for uma coisa assim esporádica, mas se for uma coisa todo mês, na mesma lua, tal, aí aquilo fica como uma panela que faz coalhada. Você sabia que existe uma panela que faz coalhada? A panela que faz coalhada, nós do sítio chama avinhada. É a mesma coisa de vinho. A panela que faz o vinho, ela fica avinhada. Ela transforma o vinho, ela fermenta o vinho mais rápido. A panela que faz coalhada, ela coalha mais rápido por causa das bactérias que ficam. Pronto, então tem esses 3 principais tipos de assombração. Isso pode ser em casa, pode ser no sítio, tá? Lavado, pronto. Eu queria que vocês anotassem para decorar. Quando a gente não anota, não decora, né? Então, o 2 é vários tipos de assombração. Primeiro, poltergeist. O primeiro mais importante. O segundo é a assombração ectoplasmática. A ectoplasmática, todas elas matam. Todas elas podem matar. Uma assombração dessa pode agarrar no pescoço da pessoa, puxar a pessoa para dentro do rio. E a ectoplasmática é o tesouro. O próprio tesouro pode assombrar o lugar. Principalmente aqueles que os colonizadores mataram os escravos quando cavaram um buraco. Existem outros tipos, pronto, a poltergeist, às vezes nem sempre é coisa ruim. Haver culto sexual, algum tipo de treco-treco no lugar, pode, manifestação de muita energia, pode gerar um poltergeist. E poltergeist pode ser qualquer um demônio. Ok? Pronto, então primeiro eu provei para você que existem essas coisas, né? O lugar assombrado de Israel, como é o nome do lugar assombrado de Israel? É Jericó. Jericó é amaldiçoado, lá tem muita assombração. E muita gente se manifesta. O problema da assombração, 2, 3, é que ela entra na vida dos novos moradores. Entra na vida dos novos moradores. Ela age como o espírito da instituição. Então, vamos dizer que tem ali um demônio de morte, que geralmente é uma Exu Caveira. Esse Exu Caveira, ele está sempre onde está morte e briga. Aquela casa onde a mãe fica brigando com o pai toda hora, quando a mãe e o pai morrer, passa para a filha. Os espíritos fazem passar. Conheço um lugar mal assombrado, parece um filme de terror. Exato. Então não vá não. O que fazer quando não sabe passar ou morar naquele local? Ele entra na pessoa. Tem uma mulher que ela veio desesperada. Isso faz 12 anos. Ela veio desesperada. Ela era funcionária pública do Estado. Muito bem remunerada.
muito bem com o marido, muito bem com todo mundo, com o filho, muito bem. Mas aí tinha uma casa de um cara, o cara mantinha, parece que era 3 filhos, era 2 filhos, amarrado na corrente. Era uma casa muito problemática, o cara tinha muito problema com a mulher, com os filhos, e eles tinham os filhos amarrados pelo pé. Olha! E os filhos pareciam cachorrinhos, mas eles eram doidos, né? Eles eram doidos. O professor Ricardo que eu falo é de história, eu gosto muito dele, mas o Tesouro, como é o nome do cara do Tesouro? O cara do Tesouro, tá? O Tesouro. Quem? Érica, qual é o nome do cara que eu mando os vídeos para você? Então, pode fazer perguntas, gente. Aproveita o assunto, né? Então, não, ele, o cara e a mulher. A mulher acha cada pedra linda. Olha, o espírito não somente pode acompanhar a pessoa, ele pode entrar na pessoa. Aí lascuba. Sim, aí então ela é funcionária pública, muito bonita, ela muito bem casada, o marido maravilhoso. Aí esse cara tinha filhos bons e tinha um que era doido, né? Era preso na corrente. Você sabe que hospital psiquiátrico tem muita energia, né? Muita energia, porque ali né? Aí de repente o velho dá um piripaque. Aí a família manda ele para o hospital. Olha, manda ele para o hospital. E manda para o hospital psiquiátrico o garoto doido. Manda para o hospital psiquiátrico o garoto doido. E o velho quase bate as botas. Ficou meses no hospital. Então os filhos disseram, nosso pai está indo embora mesmo. Aí venderam a casa para esta mulher, esta que veio atrás de mim, que era uma funcionária pública, bem sucedida. Olha, olha a casa, bomba, la bomba, e bomba, tum pum pá, pei para pum pá. Olha, às vezes limpa, às vezes nem limpa. Aí o velho sobreviveu, velho. O velho era durão. Todo mundo pensando que ele ia empacotar, ele não empacotou. Ele segurou e sobreviveu. Olha, e ficou bom. E um dia ela estava ajeitando a casa, limpando a casa, pintando e tal, e chega o velho e diz: "O que é que você está fazendo na minha casa?" Aí ela olhou e disse: "Seu fulano, tudo bem? Que bom ver o senhor bem." "Não, é porque seus filhos acharam que o senhor ia morrer, aí colocaram o rapaz que tem problema psiquiátrico no hospital." "Eu sei disso." E venderam a casa para mim. "Venderam? Como é que ela vendeu a casa que não é dela? A casa é minha." Olha, o velho brabo, velho, estúpido. "Você irá se arrepender." Olha, "Eu vou falar com minhas filhas e vou tomar essa casa de volta." Vigi. Era para ela ter dito às filhas para devolver o dinheiro, mas já tinha gastado tudo já. As filhas disseram que gastou com o tratamento dele, entendeu? Será que gastou com o tratamento dele mesmo? Olha, que coisa. "Eu vou falar com minhas filhas e elas irão fazer você devolver essas casas. Essa casa é minha! Esta casa é minha!" Veja o Satanás do inferno. O velho duro que só a pílula, velho. Ela ficou sem saber o que fazer, que ela tinha comprado. O velho disse que a casa era dela, as filhas tinham vendido sem ele mandar. Todo mundo pensava que o velho ia morrer, não morreu. O guri lá que tinha problema mental não podia ficar só, que não era um guri, era um homem, amarrado com uma corrente e um cadeado no pé. Olha que casa carregada, velho. Que casa carregada. E o encontro com esse velho foi terrível, né? "Saia da minha casa, mulher." "Não, seu senhor, a sua filha vendeu sua casa para mim." Olha. "Ela vendeu sem mandar?
A casa é minha, me devolva a casa! Ah, mas eu paguei, tá aqui ó, o recibo. Eu paguei, agora você tem que falar com suas filhas. Saia da minha casa, mulher! Esta casa me pertence! Ih, Maria! Se bens, menino! Além do carrego da casa, tem um carrego do velho. Aí ele disse, você irá se arrepender! Você irá se arrepender! Você irá se arrepender! E foi embora o velho. Ela fez, Ave Maria, tô toda arrepiada. A casa é barata, né? Num lugar bom. Mas ela esqueceu de olhar, porque nós é fraco, né? Esqueceu de olhar o carrego que tinha nessa casa. Uma semana depois o velho dá um problema no coração e morre. Agora morre de verdade. Olha. Não, morreu de verdade o velho. Foi, bateu as botas. Olha. O último encontro que ela teve foi esse. O velho jurando ela, dizendo que ia tomar a casa de volta. Ela disse, tudo bem, se devolver o dinheiro a gente se ajeita e tal, mas eu comprei, tá? A casa é minha. Você irá se arrepender? Olha. Aí pronto, a família, cada um, né? O rapaz no hospital, a outra família tomou conta do que o velho tinha, o restante, e ela ficou na casa do velho. Aí começou a acontecer acontecimentos estranhos dentro dessa casa. Gente, ela me contou, aqui, sentado na minha casa, ela me contou. Uma mulher fina, linda, o marido dela extremamente legal, olha. E aí ela começou a ter crise de ansiedade, daquela que se mijava na calcinha. E ela começou a ter coisas estranhas, barulhos, vultos. Ela estava no lugar, o negócio... Fulano, oi, tu passou aqui? Não. Aí passava outro vulto. Eita danado, casa assombrada, véi. Casa assombrada, meu irmão. Ele morreu e voltou para dentro de casa, pastor. Parece que foi, viu? Que coisa. Aí passava um velho de chapéu, passava um vulto, passava uma mulher, passava uns bode. Olha. E ela ficou impressionada com aquilo. Então ela mandou limpar a casa, ela comeu, bote, como é o nome? Tinta lavável, vamos mudar a cerâmica. Ela começou a ajeitar a casa. Mas quanto mais ajeitava, mais a casa... ela tem 2 filhos, né? E ela ama muito esses filhos. A cadeira se movia sozinha, fazia... Quando ela chegava perto da cadeira... Chuveiro ligava, a luz acendia. Ave Maria, que nem Deus espada! Sai, Satanás! Uma casa dessa... O cara não fica nem... Eu vou dizer para você, gente. Uau! Barulhos, vultos, cheiros, o cheiro do fogão, lá tem um fogão a lenha, não tinha fogão a lenha, mas estava o cheiro da lenha queimando, o negócio catucando de noite. Será que é rato? A casa estava viva, além dos espíritos, a casa estava viva. Olha, tem um espírito ali dentro. Jesus foi. Aí aconteceu que o filho que ela mais amava, e o marido, ela começou a ficar agressiva, E aí houve o tchan. Na lua cheia. Que é isso? Todo espírito que assovia e sorri provoca loucura, né? Olha. A casa. Acenda a luz, tá tudo acesa. A casa era escura. Olha, a porta do banheiro, pá! Gente, tem coisa que não vale a pena comprar. Ela comprou um bando de demônios. Olha o que vai acontecer. Então o filho dela, um rapazinho, na época tinha 14, era 15 anos. E ela, né, trabalhando para o Estado. Um dia ela chegou, ela começou a ter depressão. Ela começou a ficar triste, deprimida, avançar para cima do marido. Foi. Olha. Pá! Vixe Maria. Eu tô ficando com medo. Ela tava num lugar e um vulto fazia. Aí o vulto. A panela caía. E não tinha rato na casa. A casa estava avisando. Olha, era para ela ter largado a casa.
Aí o guri de 15 anos, né? Bonito, o rapaz, eu conheci o rapaz já adulto, né? Aí ela sentou na cadeira e começou a se balançar. Na cadeira que o velho sentava, ali no mesmo lugar, assim, não era na mesma cadeira, mas era no mesmo lugar. Ela começou a se balançar. E o guri só olhando. Ela já estava tendo depressão, não sei o que lá, tendo no médico, não estava conseguindo dormir, ó. Estava perturbando a cabeça dela, né? Aí aconteceu uma cena de terror. Você irá se arrepender de ter comprado esta casa, miserável! O velho, sangue de Cristo tem poder, Satanás! Exato, campai. Você foi à frente, foi. Ela estava ali. Foi o guri. Aí ela... Tô todo arrepiado, velho. Sangue de Cristo tem poder. Olha a hora. Ela ficou doida. O médico disse que ela ficou doida. Mas a gente sabe que não foi loucura. O bicho pegou ela, foi. Ela começou a dar risada. Aí o guri, mãe. Aí ela fez... Olhou. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Jesus Cristo tem poder. Deus tem poder. Quando ela olhou pro guri, o guri foi esperto, velho. O guri fez, Ave Maria, mãe. E avançou pra cima dele, foi. Aí pegou uma faca de 12 polegadas, velho. O guri, Ave Maria. O guri, não dava tempo pra ele correr pro lado de fora. Aí o guri correu pra dentro do quarto, foi. O guri correu pra dentro do quarto e os vizinhos escutando, os vizinhos... Ela... morra, miserável! Olha... Aí ela correu, pegou, pegou o treco lá na cozinha, uma faca. O guri olhou e fez, Ave Maria! Se escondeu pra dentro do quarto e passou o ferrolho. O guri passou o ferrolho, ela bateu, abra, miserável! Abra! Pá! Eu vou matar você! E babando. Virgem Maria, foi. Aí os vizinhos, graças a Deus. Aí ela sabia que tinha um ferrolho do outro lado. Aí não tem essas portas de quarto é oca, né? Aí ela começou dando a faca e abrir na faca a porta. Pá! Ela chutou. E o guri gritando, socorro! Dentro do quarto. E ela, abre a porta que eu vou mandar você para o inferno. Olha, foi. Aí ela começou a cavar o buraco. Olha, cena de terror, gente. E todo mundo da rua ouvindo e, que isso? Tá? E ela começou a cavar o buraco onde tinha um ferrolho. Olha que o demônio não é burro, não. Foi. E ela cavou, e o guri, quando viu a ponta da faca cavando, o guri se mijou todo de medo. Mamãe! Ela... Olha, Jesus Cristo tem poder. Aí o vizinho chegou, fulana, olha. Ela... Mostrou a faca. Aí o vizinho, tchau, fui-te. Foi embora e chamou a polícia. Olha, e cadê a polícia chegar? E ela cavando o buraco. Eu vou matar você, eu vou mandar você pro inferno. Aí cavou um buraco do tamanho da mão. Foi. Aí ela metia a mão dentro para abrir o ferrolho. Aí o guri, sai! E a mão não dava, a faca cavando o buraco, que ela sabia que tinha um ferrolho do lado de dentro. E ela queria enfiar a mão para abrir o ferrolho. E o guri batendo na mão dela. Cenas de terror. Foi. Aí foi necessário, quando a polícia chegou, encontrou ela cavando o buraco, ela botava a mão, o guri dava murro, e ela botava a faca pelo buraco. Aí a polícia, o vizinho, ela tá doida, ela enlouqueceu. Aí a polícia, calma, dona Maria, calma. E ela com a faca na mão, né? Aí um policial correu por trás, entrou pela porta da cozinha e ela querendo avançar nos policiais. O policial pegou a faca dela, levou ela pro chão. Uma mulher concursada, fina, professora, tá vendo? Aí botaram a mão dela para trás e levaram ela pro manicômio. Eu esqueci o nome do manicômio. Foi. Aí deram a moça leão, que ela se mijou todinha ali. Aí começou a vir a crúcia dela, né? Aí ela começou a sofrer, tendo crise
Quando ela dava crise, o marido chamava, aí vinham os homens, levava ela pro... Não era Dr. Maia, não, era como era o nome? O Hospital Psiquiátrico de João Pessoa. E ela arrancando cabelo, dando murro. Aí o marido, sempre aquele anjo. O marido dela é um anjo. E ela tem 2 anjos. Se ela jogar uma praga em alguém, pega. Ela tem muita força. E aí ela nem percebeu que ela tinha comprado uma bomba lá bomba. Aí quando ficava assim, normal, aí o médico mandava para casa. Aí ela ficava na casa e manifestava de novo. Aí procuraram centro, não sei o que lá, tal. Olha, mas Deus mostrou a ela disse, meu Deus, mostra o que está vendo. Porque ela é uma mulher católica, uma mulher muito chegada à igreja. Olha, Aí um dia ela estava deitada, né, nessa mesma casa. Ela levanta, o marido já levanta com medo, todas as facas, tudo foram guardadas, né? Eu já acompanhei vários casos assim, inclusive de criança, tá? Eu mandei mudar da casa, parou. Aí ela levantou, o marido disse, sim, tu tá sentindo alguma coisa? Ela, eu quero sair daqui, senão eu vou morrer. Olha, ninguém sabe se foi um sonho que ela teve, mas eu quero sair daqui. Eu quero ir para outro lugar. E aí eles compraram, pegaram o recurso que tinha, compraram outro lugar. Primeiro alugaram, né? Saíram da casa e botaram para vender. Botaram a casa para vender. Ai, que bomba, né? Que bomba. Aí ela ficou boa. Ela ficou meio acelerada um pouquinho, mas ficou boa. Ela não tem crise desse tipo mais não. Mas a coisa ficou tão forte que o médico já aposentou ela, já tirou ela do cargo. Olha, a casa entrou dentro dela. Aí ela vendeu para um caminhoneiro. O cara é caminhoneiro. Ele passa pela capital e sobe para Rio Grande do Norte e tal. Aí, para ele não ficar descendo para o Pernambuco, ele comprou a casa. Caminhãozão. Caminhãozão. Comprou a casa, ela vendeu por 10 tons. Apareceu lá o caminhoneiro. Ela, quanto é, dona Maria? Ela já deu o preço para vender mesmo. O cara pagou em 2 pagamentos. Olha, lugar assombrado. Existe, gente. Existe, cuidado. Veja aí, assombração, Joilson de Assis. Eu dou o estudo completo para você. Para você não sofrer ou alguém sofrer desse problema. E aí, ela escapou, né? Ela foi para uma casa, ficou melhor, né? Quem me contou essa história foi ela. Olha, e o caminhoneiro chegou. Aí trouxe a mulher, trouxe os filhos. Em menos de 6 meses, o caminhoneiro briga com a mulher, separa da mulher. Olha, em menos de 1 ano, o caminhoneiro sofre um acidente, perde o caminhão. Jesus! E aí, ele bota a casa para vender novamente. Olha, não durou nem 1 ano, nem 1 ano. No primeiro 6 meses ele já briga com a mulher, a briga foi feia. Aí a mulher pega os filhos e vai embora. Primeiro 6 meses. No segundo 6 meses ele sofre um acidente, o caminhão sofre. Olha, então, olha só, o cara comprar uma bomba dessa. Isso é uma bomba, gente. Isso é o cara morar dentro de um cemitério. Olha, talvez seja mais protegido, né? Muita energia no ar, de loucura, de briga, o cara louco lá energizando toda hora, né? Olha, tem coisas que não saem do lugar nunca mais. Olha, então existem lugares assombrados, comércio assombrado, brinquedos assombrados, carro assombrado, existe. Eu estou te dizendo papo reto. Quando comprar um carro, sinta o carro. Eu vou te ensinar amanhã como você sentir o carro, tá? Você usa os dedos para você sentir o carro. Pessoas também, você usa os dedos. Aí os dedos dizem se o carro é assombrado ou não. Ou antes de comprar, calma, o carro tá barato demais, sim. Mas o que que houve? A gente nunca pergunta. Lá nos Estados Unidos tem o histórico do carro, né? Aqui não tem. O histórico é apagado, né? Então assim, ali 2 famílias se ferraram, né? A terceira eu não sei o que foi que aconteceu, né? A casa tá lá. Agora sim, se fosse uma grande imobiliária,
e a grande imobiliária encosta um trator, arranca tudo, joga tudo no mato, possivelmente a assombração ou diminui ou fica só em uma parte, né? Porque aí a imobiliária não vai querer uma casa velha, ela arranca bota um tratorzão lá, de 2 horas o tratorzão derruba tudo e joga tudo em cima do caminhão e joga na baixa da égua. Não aceite terra usada. Eu usei mais de 30 caminhões de terra na igreja. Eu exigi terra nova. Aí o cara disse assim, é mais caro. Eu digo, não, mas tem uma metralha. Eu digo, não quero metralha. Metralha é uma bomba. Quer acabar com sua casa? Use metralha. Aqui no Nordeste chama metralha. Aí onde você está é o quê? Que é aquelas casas velhas derrubadas. Já houve metralha até de cemitério, pô. O cara bota no quintal, acabou. Olha, acabou. Então não aceite metralha. Não, porque tem ali um aterro de uma casa velha. Não, pelo amor de Deus, tem que ser virgem, ou quase virgem, tá? É o entulho. Aqui chama-se metralha. Porque vem um bocado de pedra, de pedaço de parede, né? Aí chama-se entulho. Não aceite entulho. Se você quiser acabar com sua casa, aceite entulho. Porque às vezes o nível da casa, o nível da igreja ficou a quase 2 metros da rua. Então eu tive que aterrar, e 2 metros vezes 50 é muito. Então foi muitos caminhões. Mas eu olhava já com medo, terra por terra. Tinha que ser terra de uma estrada. O cara se preocupe, não, pastor. Tem uma estrada ali, por menos a gente ajeita a estrada. A gente raspa a estrada, pronto, estrada é terra boa, e trago. Eu digo, tá bom, pode trazer. Olha, isso é muito sério que eu estou falando para você. O carro assombrado, porque a assombração entra na pessoa. Então, assim, para se tirar demônios desse lugar é muito difícil. E muito perigoso, tá? O negócio se a casa for, não importa se a casa é simples, pequenininha, não importa, desde que tenha paz. A casa é viva, lembre-se que a casa é viva, tá? Tem lua, não tem, que eu tô vendo a luz da lua? Tem alguma pergunta, gente? Então essa primeira parte, essa parte 1, eu tô provando para você que existe assombração, tá? E que existem vários tipos de assombração. Aí qualquer coisa você me pergunta. Tudo tem memória, pastor, a memória é viva, né? No livro Bahia dos Holandeses, eu mostro que o forte é assombrado. E que os caras saem de dentro das pedras brigando, dando murro, depois caem para dentro das pedras. Os sonhos de Van Soares de Goa Hooper, né? Então assim, para você se livrar, mas pastor, eu vou comprar uma fazenda, então ande na fazenda, ande descalço. Converse com ela e pegue uma terrinha limpa daquela e bota um pouquinho na língua. Aí você vai ter toda a informação da terra. E se houver fantasma na sua terra, pode ser tesouro, poltergeist, pode ser tesouro do bem ou tesouro do mal, tesouro quente ou tesouro bom. A sua terra pode ter ouro, prata, alguma coisa assim. Eu acho o boneco perigoso. Tinha um que sumiu, não apareceu mais. Já foi filmado, boneco andando, né? Na época daquele boneco, daquela mulher muito famosa, teve uma história na comunidade que esse boneco matou uma menina. Aí a polícia disse que foi a mãe disse que foi a boneca. Então saiu na revista, eu li, mas botaram lá no meio da revista para ninguém ver mesmo, né? Na época era uma boneca muito cara, de 1,20 m. Era. Quem é sensível sente, lembre-se. E quem for sensível nesta área está lascado em morar num lugar assim. Quando você dorme, você entra em stand-by. Perigo é no sono. Dessa mulher mesmo, pastor, o que eu tinha, pastor, sumiu, some, às vezes some. Mas às vezes some para dentro de casa. Depois de muitos anos você acha. O espírito esconde. O nome é Sinal. Veja aí no nosso canal, Sinal. Joilson de Assis, Sinal. Aquilo é um sinal. Às vezes a reforma resolve, às vezes não. Quando é uma reforma assim de uma construtora, porque construtora, às vezes, quando ela faz uma reforma num terreno, ela derruba a casa velha todinha com o trator. Aí o trator tem muita força, né? Arranca tudo.
as energias vai tudo na metralha, naquelas paredes, vai tudo, né, na metralha. Aí tem também as técnicas de tirar. Aí, para eu falar sobre as técnicas de tirar, vai ser nas cenas dos nossos próximos capítulos, tá? Às vezes tira, às vezes você concentra num lugar só. Quando um objeto macumbado, feitiçado ou assombrado some, não fique contente não, ele está escondido. 90% dos casos é que ele se esconde. A mulher comprou uma boneca meio enfeitiçada, aí o marido não gostou. Era uma boneca feita por um pessoal que estava preso, e essa boneca, ela dava uma energia muito ruim. O marido disse, mas é porque eu fui ajudar as bichinhas. Mas não é isso, é alguém que fez e fez como fosse voodoo. E o marido não gostou. Ela disse, deixa aqui, eu não sei o que eu vou fazer não, se eu dou a alguém, o marido dê para alguém, a boneca desapareceu. Alguém deve ter pego, né? Mas não foi. Depois de anos, depois de briga com o marido, quase separação do marido, o marido bateu nela, ela bateu no marido. Olha a violência. Ela achou. A boneca estava atrás do guarda-roupa. Mas quem botou essa bomba atrás do guarda-roupa? Ela vai sozinha. O espírito entra e ela vai. Parece cenas de terror, né? Mas vai sozinha. Então, quando um objeto macumbado, feitiçado ou assombrado, né, sumir, não fique contente não. Pode procurar que ele está por aí. Mas quando for achar, às vezes é tarde demais. Ela ainda deu para achar em tempo, né? Mas a briga estava feia, comendo no centro mesmo. A sorte dela foi que ela não botou na penha. Se ela tivesse botado na penha, ela não tinha mais marido não, né? A penha foi, ele dava uma tapa nela, ela dava uma panelada nele e o pau comeu. Violência pura das bonecas. Olha, foi. E depois ela achou, atrás do guarda-roupa, espremido entre a parede e o guarda-roupa. Gente do céu! Quem botou essa boneca lá? Os espíritos. A boneca é um sinal. Olha. Mas ela pensou que alguém passou, pegou, alguma criança pegou. Não, se esconde. Porque ela quer prejudicar. Aí ela queimou, graças a Deus, o casal está até hoje, gente. Está até hoje. Aquela violência toda sumiu. Aquela braba, aquela raiva toda sumiu. Então quem estava provocando a raiva era a assombração. A boneca era assombrada. As minhas sumiram, pastor, faz tempo. Os quadros também. Então é bom dar uma olhadinha na casa, porque às vezes se esconde, tá? Possa ser que tenha sumido de verdade, graças a Deus, né? Possa ser que tenha sumido de verdade. Se sumiu de verdade, glória a Deus, né? Mas se escondeu. Aí ela fica escondidinha. Então, na próxima palestra, eu vou ensinar para vocês como tirar, tá? Deixa eu ver aqui. Misericórdia, objetos macumbados ou assombrados, jogue fora, que ele some, se esconde, depois de meses você acha. Aqui, Gerson escreveu certinho, vários tipos de assombração. Primeiro, poltergeist, segundo, ectoplasmáticas e o terceiro é tesouro. O tesouro produz assombração. Às vezes, assombração que não faz mal, como essa da procissão, ela não faz mal a ninguém, né? E às vezes faz, tá? Então, a casa assombrada, o carro assombrado, qualquer objeto pode ser assombrado, até pessoas assombradas. Existem pessoas que são assombradas de vida. O problema está nas costas, né? Se tirava com reza nas costas. As costas mudam um pouquinho de cor. Olha, tô dando a dica, tá? Pessoas assombradas, elas, nos ossos, tá? Mas manifestam mais pelas costas. Tá bem falado?